Vamos então dar sequência, vamos trabalhar com a rotação. Vou criar mais um box aqui, pode ser um assim, nesse formato, como se fosse aqui uma parede, porque se eu fizer com cone não vai dar para visualizar direito a rotação do objeto. Aqui com a ferramenta de seleção, vamos lá em Tool, Array, né? E aqui nós vamos fazer o seguinte, eu vou utilizar, eu estava trabalhando aqui outras opções, deixa eu zerar esses valores, né? Nós vamos utilizar então a rotação para trabalhar. Aqui, ao invés de deixar cópia, eu vou deixar instância, para ele trabalhar com as instâncias. E aqui, ó, na opção Rotate, eu vou colocar para que ele rotacione, né, no meu eixo Y, pode ser aqui no eixo Y, em 45 graus. Se eu der um OK aqui, o que acontece? Vai ficar essa bagunça aqui, ó. Ele fez a rotação ali no Y, né, em 45 graus, gerando este objeto um em cima do outro. Vou dar um Ctrl Z. Vou fazer a rotação aqui no eixo Z, vou apagar do eixo Y. Vou criar essa rotação aqui do eixo Z. Quando eu der OK, ele faz aqui, novamente, os objetos rotacionados ali, um passando dentro do outro também, porque não tem distância, tá? Então, eu preciso atribuir a rotação e a distância. Vou deixar no eixo Z mesmo e vou colocar aqui no eixo X, de distância aqui, de um para o outro. Vamos ver aqui 300 como é que fica. Ainda ficou, né, bastante aqui um sobre o outro. Então, os objetos ainda intercalaram ali, né, um com o outro. Mas repara que eles já vão mantendo ali uma rotação cada um, né, de 45 graus. Vou até colocar menor. Vou colocar apenas 20 aqui. E vou colocar aqui um valor de 800, para que um afaste aí um pouco mais do outro. Agora aqui eu tenho o que eu queria, né, mostrar. Então, cada objeto, eles estão subindo também. Tá, joia? Deixa eu ajustar um pouco aqui essa visualização. Ele subiu, não é para ele subir não. Cada um objeto está a 20 graus do outro e ele subiu um pouquinho ali. Na verdade, aqui ele completou uma volta e aqui ele continuou dando, né, mais 20 graus ali de um objeto para o outro. Voltando aqui então em Array, nós vamos editar, né, algumas outras opções. Ele está também aqui tendo tamanho na escala. Eu não quero, vamos supor, que ele aumente essa escala, né, quando um objeto ali, quando ele duplicar o objeto. Então, se eu zerar todos os objetos, o que acontece? Quando ele fizer a cópia, os demais objetos se mantêm ali, né, num tamanho menor. Vamos lá novamente em Array, não vou deixar aqui, vou até voltar para que ele mantenha o padrão, que é a escala 100. Ok. O que eu preciso alterar então é o seguinte, esse eixo Z aqui eu vou deixar a 0. Vou afastar um pouquinho mais, vou colocar aqui um valor de 1200. Então, eu não tenho aqui o objeto, né, subindo, como tinha acontecido da outra vez. Eu tirei ali essa opção e tenho aqui eles afastados aí um do outro, embora eles estejam próximos, porque os objetos são bem grandes. Mas já dá para ver aí, é visível a rotação aí entre os objetos. Vamos dar um Ctrl Z para voltar novamente. Agora, quanto à escala, nós já vimos aqui a rotação é a mesma coisa, porém elas ficam ali, né, no valor de 100. Se eu quiser que ele aumente um pouquinho, no Z aqui, ó, vamos colocar 115%, cada uma que ele duplicar, obviamente, vai crescer um pouco mais. Vamos dar o OK aqui, ó, repara lá então que ele cresceu cada objeto ali em 15%. Deixa eu posicionar mais para o meio aqui. Então, ele rotacionou, se eu colocar aqui de cima, eu vou conseguir ver, e aumentou, né, proporcionalmente ali aqueles meus objetos. Vamos supor que a partir desse último, vou selecionar ele novamente, somente o último aqui que eu quero, eu vou criar também com ele a mesma coisa, só que agora inverso. Então, vou criar um array para ele. Aqui, ele vai trabalhar o meu eixo X com menos 1200, fazendo inverso ali. Aqui ele vai decrescer 15, então eu posso colocar aqui, ó, em vez de menos 115, eu vou fazer isso, vou colocar 85 apenas. Então ele vai decrescer no valor e vai rodar também para o lado contrário. Então, em vez de 20 aqui, eu utilizo o menos 20. Vamos dar um OK. Opa, deixa eu dar Ctrl Z. Quero que ele faça apenas com o último aqui. Então, vou fazer o seguinte, tiro a seleção, seleciono o meu último objeto. Beleza. Tenho, então, o meu último objeto aqui selecionado. Beleza? Eu não posso, na verdade, aqui, deixa eu selecionar ele novamente, eu não posso deixar, né, o valor no menos 1200.
eu tenho que fazer o seguinte, esse valor aqui ele não pode ser negativo, senão ele vai voltar para lá. Eu praticamente não vou ver ele fazer a mesma coisa voltando, então não vai dar diferença. Eu vou deixar 1.200, por quê? Eu vou mandar ele novamente continuar 1.200 pixels aqui para o eixo X, que é para o lado direito aqui mesmo. Então não posso inverter o lado não, tá joia? Se eu não inverto o lado, ele faz então o inverso, né, que foi feito ali. Repara que até os objetos estão aí do lado inverso. Então, com o array você vai conseguir trabalhar e criar muitos objetos aí, né, dentro do 3D Studio.